ao Descomplicando Direito, seu canal descomplicado de direito civil aqui no YouTube. Na aula de hoje, irei tratar da principiologia dos atos jurídicos. Veremos aqui alguns princípios aplicados aos atos jurídicos, em geral, principalmente relacionado aos negócios jurídicos. Turma, princípios são normas gerais e fundantes, ok? Então gravem isso. Princípios são normas gerais e fundantes, que fornecem os pilares de determinado ramo do pensamento científico ou do ordenamento jurídico. São gerais os princípios, turma, porque se aplicam a uma série de hipóteses. E são fundantes os princípios na medida em que deles se pode extrair um conjunto de regras que deles decorrem por lógica. Correto? Bom, assim, do princípio, por exemplo, do enriquecimento sem causa, pode-se deduzir a regra de que quem recebe pagamento indevido por erro do devedor deverá restituir o que recebeu. Quem assina contrato bancário sem ler, por exemplo, mesmo que não se considere esta modalidade contrato de consumo, não estará obrigado a cumprir cláusula que, embora não seja abusiva, impõe a dever que não faça parte da natureza do contrato, como a obrigação de fazer um seguro de vida, como cláusula de contrato de abertura de conta. Esta regra se pode extrair de um princípio, o da boa-fé, correto? É importante ressaltar, porém, que as regras que se deduzem de um princípio ou já estão positivadas em lei, correto? Ou se deduzem da inferência lógica, sem que se possa, evidentemente, extrair detalhes normativos que não sejam dedutíveis de imediato por intermédio do processo lógico. Em outras palavras, o intérprete ele não pode deduzir detalhes normativos de um princípio que só o legislador seja lícito positivar. Há regras que são decorrência lógica e necessária de um princípio. Há outras que necessitam da mediação do legislador. São regras que não são dedutíveis. Bom, posto isso, vejamos os princípios mais importantes referentes aos atos jurídicos. Turma, começaremos pelo princípio da função social. Os atos jurídicos, mormente os negócios jurídicos, são importantes instrumentos de promoção da dignidade humana, na medida em que movimentam a cadeia econômica, gerando e circulando riquezas. Nisto reside sua função social. É com base no princípio da função social que muitos problemas serão solucionados. Assim que a solução deverá ser adotada no caso de a execução de um contrato levar uma empresa, por exemplo, à falência. Ora, não é objetivo de nenhum contrato, turma, levar qualquer das partes a tal situação, gerando, por exemplo, desemprego e pobreza. Assim, a execução do contrato em tela pode ser processada não do modo tradicional, mas de modo a evitar a falência da empresa. Esta solução só é viável diante do princípio da função social. Um subprincípio importante da função social é o princípio, por exemplo, da conservação ou da preservação do vínculo. Os negócios, na medida do possível, deverão sempre ser mantidos. Assim, numa ação anulatória, por exemplo, preferencialmente deve ser anulada a parte defeituosa, por exemplo, contratual, não o negócio jurídico por inteiro. A revisão sempre será preferível à resolução do contrato, salvo se não for possível a preservação do ato, ok? Falaremos agora do princípio da autonomia privada. Consiste, turma, na liberdade de as pessoas regularem, através de negócios, seus interesses, respeitados os limites legais. A autonomia privada é a esfera de liberdade em que as pessoas é dado estabelecer normas jurídicas para regrar seu próprio comportamento. É poder de regulamentar e construir um sentido para as normas contratuais. É o princípio que protege as pessoas da ingerência ilegítima do Estado. A autonomia privada é a expressão inspirada no valor liberdade, com reflexo no agir individual
e na possibilidade de escolha dentre várias alternativas possíveis, correto? Turma, princípio da boa-fé. Turma, a boa-fé pode ser subjetiva ou objetiva. A boa-fé subjetiva consiste em crenças internas, conhecimentos e desconhecimentos, convicções internas. Consiste basicamente no desconhecimento de situação adversa. Vamos a um exemplo? Quem compra de quem não é dono, sem saber, age de boa-fé, no sentido subjetivo. É também denominada boa-fé crença. A boa-fé objetiva baseia-se em fatos de ordem objetiva. Baseia-se na conduta do agente que deve atuar com correção e honestidade, correspondendo à confiança nele depositada. As partes de um negócio devem ter motivos objetivos para confiar uma na outra. É também denominada boa-fé conduta, a boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé negocial diz respeito somente à boa-fé objetiva, correto? Cuidado. É dever imposto ao agente de um negócio agir de acordo com certos padrões de correção e lealdade à boa-fé objetiva. Este é o sentido dos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil. É o princípio que as pessoas não só devem agir com honestidade e lealdade, como têm o direito de esperar que as demais ajam assim também. Em outras palavras, turma, cada pessoa tem o direito de confiar nas outras e atuar de modo cooperativo. Isso é que nos ensina o princípio da boa-fé objetiva, ok? As aplicações da boa-fé objetiva são as mais diversas, turma. O princípio tem funções interpretativa, igual ao artigo 113, integrativa, artigo 422, e de controle, artigo 187 e 422. E sua função interpretativa, o princípio manda que os negócios devam ser interpretados de acordo com seu sentido objetivo aparente, salvo quando o destinatário conheça a vontade real do declarante. Quando o princípio sentido objetivo suscite dúvidas, deve ser preferido aí o significado que a boa-fé aponte para o mais razoável. A função integrativa parte do pressuposto de que o negócio contenha deveres, poderes, direitos e faculdades primários e secundários. Os deveres secundários são comuns a todo tipo de negócio, não mudam. São deveres de cooperação, lealdade, garantia, confidencialidade, falhou aqui, dentre outros. Pelo princípio da boa-fé objetiva, turma, esses deveres se integram ao negócio, seja ele qual for. A função de controle tem a ver com as limitações da liberdade negocial, da autonomia privada em geral e com o abuso de direito, correto? Turma, princípio da justiça negocial. Justiça é a relação de paridade, de isonomia que se estabelece nas relações comutativas, de sorte a que nenhuma das partes dê mais ou dê menos do que o que recebeu, correto? É modalidade de justiça comutativa ou corretiva que procura equilibrar pessoas em relação, que deve ser de sempre paridade. Se atendem a isso. A equidade é fundamental ao princípio da justiça. A equidade, turma, é que impede que regras jurídicas se entendida à letra e conduza a certas injustiças no contrato. Equidade é sinônimo de justiça, ou, mais especificamente, é a justiça no caso concreto, correto? A justiça pode ser formal ou material. A justiça formal preocupa-se com a igualdade de oportunidades no momento da contratação. O material preocupa-se com o efetivo equilíbrio do contrato. As duas são importantes, turma. Não basta apenas a formal, correto? A justiça substancial se baseia em dois princípios. O princípio objetivo da equivalência entre prestação e contraprestação e o princípio da distribuição equitativa de ônus e riscos. Pode-se dizer, contudo, que salvo os casos excepcionais presente a justiça formal, presume-se presente a substancial. Sem esta presunção, seria difícil traçar o alcance da justiça substancial. Presumida a justiça substancial, presumida estará a justiça negocial, cumprindo ou prejudicado provar a violação ao princípio da justiça contratual. Há casos, porém, em que esta presunção ela não prevalece. São os casos de desequilíbrio manifesto,
em que incumbem não ao prejudicado, mas à outra parte provar que o princípio da justiça contratual não foi violado. São exemplos vícios de consentimento, falta a justiça formal, não se podendo presumir a substancial. Incapacidade, falta a justiça formal, não se podendo presumir a substancial. Lesão e estado de perigo, falta a justiça formal. Na lesão, uma das partes se aproveita da ingenuidade, estado de necessidade ou mesmo da leviandade da outra. No estado de perigo, uma das partes contrata para evitar mal maior e a outra disso se aproveita. É complicado. Princípio da razoabilidade, turma. Segundo o princípio da razoabilidade, o ato jurídico deverá ser interpretado com bom senso e equilíbrio, com base na razão, não na emoção. Assim, por exemplo, se o juiz for dado a impor o valor dos honorários de um profissional que tenha prestado determinado serviço e não tenha sido pago, deverá pautar-se pela razoabilidade, arbitrando um valor compatível com os costumes locais, com a competência e eventualmente aí com a reputação do prestador, com as possibilidades do tomador e finalmente com a qualidade do serviço prestado. Correto? Turma, princípio da primazia da ordem pública. Bom, o princípio da primazia da ordem pública certas normas, turma, olha só, legais hão de prevalecer sobre as normas negociais. Dessarte não vale a cláusula contratual que altere os prazos de prescrição previstos em lei. Hão de prevalecer, neste caso, os prazos legais, exatamente por se fundarem na ordem pública. Estão contidos em normas de natureza imperativa e não dispositiva, correto? Princípio da primazia da realidade sobre a forma. Isso é muito importante, muito no direito do trabalho. Princípio da primazia da realidade sobre a forma. O princípio da primazia, turma, da realidade, importa que prevaleçam, preste atenção, os fatos efetivamente ocorridos nas relações jurídicas, em detrimento da forma visível e aparente a terceiros. Consequentemente, quando estejam presentes todos os pressupostos de caracterização de um contrato de trabalho, pouco importa que existam documentos que simulem outras espécies contratuais, né? Olha só, a realidade, turma, sempre prevalecerá. É a relação de trabalho que será considerada de verdade. Se um trabalhador vem trabalhando muito além do seu horário habitual, por exemplo, mas tendo que bater ponto como se estivesse cumprindo o seu horário correto, o normal, a forma que aparenta ser, ou seja, bater o ponto no horário, não condiz com a realidade de que tem trabalhado além do seu horário, ou seja, a tentativa de não lhe pagar hora extras poderá ser desmascarada através de provas, por exemplo, ok? Bom, turma, chegamos ao final da aula. Espero que tenham aprendido os principais tópicos apresentados em relação aos princípios. Não se esqueçam de seguir o canal, curtir o vídeo e aguardo vocês no próximo encontro, correto? Até mais!